Oi, no vídeo de hoje, na parte 2, a gente vai dar os acabamentos no Papai Noel. Então, a gente vai pegar um pedaço longo de fio branco na agulha. A gente vai fazer o acabamento aqui e nas botas. Então, vamos pegar um fio bem grandão, que aí a gente já faz todos os acabamentos de uma vez. E a gente vem pela parte de trás do corpinho, pega no ponto do meio, naquelas alcinhas que a gente tinha deixado. E aí, a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez no braço. Sempre passar o fio de baixo pra cima, em todas essas alcinhas que ficou, todos os pontos. Sempre de baixo pra cima, pra ficar na mesma direção. Então, a gente vai fazer isso em toda a volta. Eu vou terminar de fazer isso em todos os pontos, para o vídeo não ficar muito longo. E eu já volto para mostrar para vocês esse finalzinho. Aqui eu já dei a volta, só vou fazer o último ponto. Como era um ponto de ponto baixíssimo, ele fica um pouquinho mais chatinho de fazer. Aí você puxa ele aqui, ó. E faz. Aí vão ficar esses dois fiozinhos, do começo e do final. Pra arrematar, corta os dois do mesmo tamanho. Coloco os dois na agulha. E aí, eu vou colocando por dentro aqui e arrematando. Coloco de um lado, saio aqui do outro. Entro no mesmo buraquinho que entrei, pra ele não ficar aparecendo. E saio em outro lugar. Assim, ele fica bem escondidinho entre o enchimento. Então, é muito difícil dele escorregar e acabar saindo. Aí, aqui eu corto. Empurro essa pontinha pra dentro. E aqui a gente já fez o trabalhado da cintura, viu que dá uma diferença? Ele fica um relevinho, ó, se você olhar de lado, pra dar aquela impressão de que é a dobrinha da camiseta, ó. Agora, a gente vai fazer esse mesmo trabalhado nas botinhas. A gente vai pegar aqui na parte de trás as botinhas. A gente vai pegar aqui, na parte de trás, insere no meio e dá voltas igual a gente fez na barriga, de baixo pra cima, em todas as alcinhas que a gente tinha deixado nessa carreira. Que foi a última carreira de fio preto. Vai fazendo e puxando pra ficar apertados os lacinhos.
Aí, aqui no último ponto, fica sempre esse degrauzinho, né? Pela troca de cor. Então, você vai com a agulha direto naquele primeiro ponto e faz nele também. Pra poder fechar bem bonitinho. Vai ficar bem mais sutil. Agora, a gente vai cortar os 2 fios do mesmo tamanho. Pra arrematar nesse pezinho. E a gente vai arrematar igual a gente fez na barriga. Coloca pra dentro aqui. Puxa bem. E vai atravessando ele pelo pezinho. Entra pelo mesmo ponto, pra não ficar esse fio branco aparecendo. E vai dando a volta no pezinho por dentro. É, aqui só cortar o excesso. E esconder aqui. Opa. Esconder aqui esse fiozinho. Pronto. Agora eu vou fazer esse mesmo trabalhado na outra botinha, já retorno. Pronto, já terminei o acabamento na barriga e nos pezinhos. Agora a gente vai iniciar o cinto. Um pouquinho de fio preto. Aqui a gente vai fazer pro cinto 46 correntinhas. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Aí, aqui eu já fiz as 46 correntinhas. A gente vai iniciar, não nessa primeira, a partir da segunda correntinha. E a gente vai fazer 45 pontos baixos até o final. 1, 2, 3, 4. Aí, a gente vai fazer 45. Aqui eu já fiz 4, eu vou fazer o restante dos pontos e já retorno. Fiz aqui, já cortei meu fio. Agora, eu vou bordar a fivela. Pra bordar a fivela, eu uso esse fio dourado. Ele é da marca Princesa, sabe? Aquelas linhas que usa pra rodear pano de prato. Então, ele é da marca Princesa, o fio dourado. Esse fio custa cerca de R$13. Mas se você não quiser gastar R$13 só pra fazer a fivelinha do cinto, usa o que você tiver em casa, um fiozinho laranja, um fio amarelinho, ou então você pode pintar com tinta de tecido, tinta acrílica. Como é só o cinto mesmo, usa o que você tiver aí pra não precisar gastar, tá? Aqui é uma agulha mais fininha, sabe, de bordado, que ela não tem ponta, só que ela é mais fininha que a outra. Eu vou usar ela pra bordar aqui. E eu faço um bordado bem simples, eu não sou tão boa no bordado. Dobro no meio, só pra ver mais ou menos onde vai ser. E aí, eu faço aqui um quadrado. Pra simular a fivela.
E é isso, faço só um quadradinho. Agora, eu vou arrematar esse fio. Inclusive, se você for fazer com esse fio, ele é um pouquinho chatinho de arrematar. Tem que arrematar ele bem, porque ele é um fio que escorrega muito. Muito escorregadio, então, tem que arrematar com bastante cuidado. Então, eu amarro umas 3 vezes. E depois eu arremato bem ele entre os pontos mais apertados que tiver aqui na minha carreira. Vou colocar ele na agulha aqui, rapidinho. Coloquei ele aqui na agulha e agora eu vou arrematando aqui. Já dei 3 nós nele. Agora eu corto. E ele vai ficar assim. Agora, a gente vai colocar o cinto no Papai Noel. A gente vai precisar de alfinetes para ajudar a segurar o cinto. Deixa eu pegar os alfinetes aqui. O cinto eu só dou uns pontinhos, pra ele ficar meio fixo. A gente vai colocar ele aqui um pouquinho acima do bordadinho que a gente tinha feito branco. E vamos alfinetando, pra ele não andar enquanto a gente for costurar. Aqui atrás tem que puxar bem pra eles chegarem bem perto aqui, ó. Agora, a gente vai pegar com a agulha, a outra agulha maior. Primeiro, eu passo ele aqui na ponta do outro. E puxo bem. Você pode arrematar usando o fio do começo e o do final, só que eu deixei o meu do começo um pouco pequeno. Então, eu vou arrematar com um e depois com o outro. Puxa bem, pra ele ficar bem juntinho. Depois, você insere aqui no meio e sai com ele do lado. A gente já dá um ponto aqui do lado. E puxa bastante pra ele juntar aqui. Aí, já dá um ponto aqui do lado. E sai com ele pra dar um ponto aqui na frente. E assim você vai fazendo os pontinhos, um aqui do outro lado. E eu já volto aqui pro final pra finalizar. Insiro mais uma vez só pra poder cortar o fio. Então, aqui eu já corto ele. O cinto já tá bem preso. Eu só vou arrematar esse outro fio que eu tinha deixado.
E agora, é só tirar os alfinetes. Prontinho, aqui a gente já fez todo o acabamento do corpinho. Agora, só falta costurar os braços. Aqui eu tô com meus bracinhos finalizados. E aí, tem esse relevo, que é a parte de trás do bracinho, que é onde a gente troca o fio de cor. O lado que a gente troca de cor, deixa voltado pra dentro ou para trás, dependendo de onde ficou o seu, tá? Pra não aparecer no trabalho. Aí, a gente alfineta aqui, pra não andar o braço enquanto a gente costura. A gente vai alfinetar ele bem rente com o final dele aqui em cima. Primeiro eu vou costurar um, depois eu alfineto o outro. Eu já tinha deixado o fio longo do próprio braço, lembra? Aí eu já faço a costura com o fio do próprio braço. Pra costurar o braço, eu vou inserindo a agulha de um lado pro outro. E fixando ele no corpo. Puxa bem, volta. Como o braço tem 3 pontos, então a gente tem que passar a agulha nos 3 pontos. Ó, já tô no ponto do meio. Volta aqui. Puxa. Mais uma vez, pro último ponto. Agora, você solta o alfinete pra ver se o braço tá bom, a costura, ou se precisa de mais um pontinho. O meu, eu acho que precisa de mais um pontinho aqui, ó, atrás. Então, vou fazer mais um pontinho. Minha linha saiu da agulha, deixa eu recolocar ela aqui. E puxa bem. Aqui pra mim já tá bom. Eu vou só arrematar ele aqui, dando voltas pelo corpo. Quando você costura um lado, o outro fica amassado, tá vendo? Pra desamassar, eu insiro a agulha em qualquer ponto e empurro assim, ó. Aí, ele vai arrumando. Agora, eu vou costurar o outro bracinho do mesmo jeito, alfinetar, e passar nos 3 pontos de cima a linha. E arrematar e cortar o fio, e eu já volto dessa mesma forma, tá? Voltei aqui com os bracinhos costurados, e agora um último detalhe do corpo. Um pedaço longo de fio branco na agulha. A gente vai fazer esse atrapalhado aqui, ó. 2 voltas na barriguinha, pra fazer como se fosse aquele detalhe da blusinha. Então, a gente coloca aqui. Coloca o fio aqui, no meio. Passa por baixo do cinto. E aí, a gente procura um ponto lá em cima pra centralizar. Ponto centralizado, eu coloco a agulha por dentro dele e desço novamente pro mesmo ponto que eu iniciei. Ponto do lado do que eu iniciei, ó. E aí, eu puxo. Aí, vai ficar uma linha. Agora, a gente só precisa fazer a outra. Aí, essa linha, só ir acertando.
e puxar bem. Agora, a gente vai de novo por baixo do cinto e coloca o fio no mesmo que a gente tinha colocado da primeira vez, no mesmo ponto. E volta pra baixo novamente. Aqui você vem puxando e arrematando. Aí você vai centralizando antes de finalizar. Centraliza bem. Agora, a gente vai só arrematar o fio branco. Corta os dois aqui do mesmo tamanho. E arremata. Puxa bem aqui. Prontinho. Aí só alinha aqui com o dedo pra ficar bem certinho. E é isso. Aqui já tá o corpinho finalizado. Se você amassar ele durante a costura, vai ajeitando o formato dele depois, tá? Agora, a gente vai iniciar a cabeça. Agora, a gente vai iniciar a cabeça do Papai Noel. Para iniciar, a gente vai fazer 10 pontos baixos no anel mágico. Deixa eu fechar o anel mágico. E agora, fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, aqui a gente fecha o anel mágico. E na próxima carreira, a gente vai fazer 10 aumentos, totalizando 20 pontos baixos. Aqui eu já fiz um aumento, vou pôr o marcador no primeiro ponto. Um aumento. Dois aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos. 8. 9 e 10 aumentos. Agora que eu fiz 10 aumentos, a gente vai para a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. E vai repetir isso por 10 vezes. Um ponto baixo.
e um aumento. A gente vai repetir isso em todos os pontos. Um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento, até o final da carreira. Fiz aqui um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E essa carreira ficou com um total de 30 pontos. Agora, eu vou iniciar a próxima. Na próxima carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu fiz 2 e um aumento. Então, aqui nessa carreira, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento vezes 10. Então, na carreira inteira, 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Fiz aqui minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E essa carreira ficou com 40 pontos. A próxima carreira vai ser uma carreira só de ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 40 pontos. Eu vou fazer ela aqui e eu já volto. Fiz aqui minha carreira só de pontos baixos, com 40 pontos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumento. Nessa carreira, serão 3 pontos baixos e um aumento. Um, 2, 3 e um aumento. Então, a gente vai repetir também essa sequência por toda a volta, 10 vezes. 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer a minha e já volto. Fiz aqui minha carreira na sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras. Essa carreira aqui ficou com 50 pontos. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira com 50 pontos. Eu vou fazer e retorno aqui com vocês. Terminei aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E a gente vai para a próxima carreira. Essa vai ser a última carreira de aumentos. Então, a sequência dessa carreira é 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, você vai fazer isso por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui a minha carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Essa carreira ficou com um total de 60 pontos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de carreiras só de ponto sobre ponto. Então, serão um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, com 60 pontos cada, tá? Então, eu vou fazer as minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto e eu já volto para mostrar para vocês o tamanho que ficou. Depois dessa sequência, a gente vai iniciar as diminuições, tá? Então, 8 carreiras de ponto sobre ponto. Eu fiz aqui minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai iniciar as diminuições. A gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira. 4 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos, uma diminuição até o final.
Terminei essa carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. E a carreira ficou com um total de 50 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. 2 carreiras. Eu vou fazer minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Cada uma delas com 50 pontos e eu já retorno. Fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora a gente vai fazer uma carreira de diminuições. Essa carreira serão 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Finalizei minha carreira de diminuições e essa carreira ficou com um total de 40 pontos. Agora a gente vai puxar o fio aqui um pouquinho, que a gente vai inserir os olhos. Para inserir os olhos, a gente vai contar de cima para baixo, da onde a gente parou. Então, a gente vai contar até a carreira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai colocar os olhos aqui entre as carreiras 8 e 9. Eu vou inserir aqui a agulha para não perder. Entre as carreiras 8 e 9. Se quiser contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá entre as carreiras 8 e 9, com 10 pontos de distância. Então, a gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E contar de novo, peraí que saiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente coloca o olhinho no próximo. Aqui eu coloquei a agulha e a tesoura só pra marcar. E eu vou pegar os olhinhos. Os olhinhos eu uso esses. Olhinhos 9 milímetros, preto, com a trava de segurança. E para aplicar os olhinhos eu uso essa ferramenta aqui. Então, vamos lá. Com a tesoura, a gente alarga bem aqui. Ó. E aí, coloca o olhinho aqui, onde a gente tinha marcado. Aqui onde tá a agulha, eu vou alargar mais um pouco com a tesoura. E a gente coloca o outro olhinho. Pronto, ó. Aqui a cabeça tá de ponta cabeça, que ela vai ser assim. Agora a gente vai colocar as travas. É muito importante ter as travas. A gente coloca aqui, pelo lado de dentro, e aperta aqui com essa ferramenta. Pronto, colocados os olhos, vamos dar início às nossas diminuições. Nossa próxima sequência de diminuições vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Então, a gente vai repetir essa sequência por toda a volta.
2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, até o final da carreira. Voltei aqui, essa carreira ficou com 30 pontos, tá? Agora a gente vai encher bem a cabeça, que a gente vai fazer a última carreira de diminuições. Tem que encher bem até ela ficar bem durinha. Aqui a gente vai fazer uma sequência de 15 diminuições seguidas. Tem 30 pontos e a gente vai fazer 15 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Peraí que eu pulei o ponto. 13, 14 e 15. Aqui a gente ficou com 15 pontos baixos. E agora a gente vai fazer as carreiras do pescoço. A gente vai fazer 5 carreiras de 15 pontos baixos. 5 carreiras de ponto sobre ponto. Pronto, aqui eu fiz as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto. E a gente terminou a cabeça. Aqui a gente vai puxar o fio. Tirar o marcador. E cortar. Essa parte não vai ser necessário arrematar. A gente só tem que virar esse pescocinho pra dentro. Prontinho. Agora, antes de colocar a cabeça no corpo, a gente vai fazer os bordados. A gente pega aqui a agulha, um pedaço do fio branco primeiro, o fio branco do fio amigurumi mesmo.
Primeiro a gente borda os olhos. Eu gosto de fazer um bordado aqui, ó, em volta dos olhos. Pego um ponto embaixo. Aqui. Passo aqui no ponto de cima. Ó, agora você tem que fazer um ponto aqui pra segurar esse fiozinho. Passa por dentro desse fio aqui e puxa ele pra fechar. Agora é só sair com ele aqui, ó, no próximo ponto. Eu acho que esse bordadinho branco aqui do lado fica bem fofinho. Agora eu vou fazer o mesmo no outro olho. Que a gente já fez o bordado dos olhos. Agora é só fazer as sobrancelhas. Vou começar por esse aqui. As sobrancelhas eu faço ela inclinada de baixo pra cima, pra ele ficar com aquela carinha de dó, sabe? Aí você vê aqui o tamanho que você quer. Ó. Aí é só você arrumar do lado mais ou menos do mesmo tamanho. Pra ela ficar mais grossinha, você pode vir com o fio de novo. E passar nas duas sobrancelhas 2 vezes. Ó. Pra ela ficar uma sobrancelha bem bagunçadinha. Agora é só arrematar esses 2 fios brancos que ficaram aqui. E a gente vai bordar o nariz.
Agora a gente vai bordar o nariz. Um pedaço do fio do tom da pele. A gente vem aqui bem no meio. Na última carreirinha que acompanha os olhos. E aí a gente pega cerca de 3 pontos. Aí a gente faz 3 voltas. Volta aqui. E faz mais 3 voltas. 1, 2, só mais uma agora. Pronto. Agora eu vou arrematar o fio e já vou vir pra gente costurar a cabeça no corpo. Agora a gente vai costurar a cabeça no corpo. A gente vai precisar de um fio longo do cor de pele. Vou colocar ele aqui na agulha. Esse passo é bem rapidinho de fazer. A gente vai inserir a cabeça aqui. Então, marca mais ou menos na primeira, entre a primeira e a segunda carreira do pescoço, ó. Puxa o fio aqui. Deixa ele assim e insere as 2 pontas que ficou na agulha. A gente vai passar essas 2 pontas de uma vez na cabeça. A gente vai vir aqui pelo meio e vai sair com esses fios aqui no meio da cabeça. Ó. Agora a gente vai puxar até o pescoço encaixar dentro da cabeça. Prontinho, ó. Já encaixou. Agora a gente vai soltar só um dos fios da agulha e deixar o outro. Ó, tirei um fio só e deixei o outro. A gente tinha passado os 2 fios pelo mesmo buraco. Eu vou colocar esse outro fio num ponto ao lado, porque a gente vai amarrar agora. Ó, a gente vai dar cerca de 3 nós bem firmes para prender a cabeça. Um nó, 2 nós, 3 nós. Agora a gente vai colocar as 2 linhas na agulha de novo, só para arrematar esse fio que ficou. Ó. Aí a gente vai passando ele pela cabeça até ele esconder inteiro. Viu que o nó ficou lá dentro escondido? Agora é só arrematar. Pronto, agora eu vou cortar o fio que sobrou. E tá pronto a cabeça do nosso bonequinho já. Agora, falta só a barba e a touquinha. A gente vai começar pela barba. Para fazer a barba, a gente vai precisar do fio branco. E a barba, ela tem 3 partes. A primeira parte, a gente vai fazer 27 correntinhas.
faz o nó corrediço, deixa um fio longo no começo, que é pra gente costurar ela, tá? Vinte e sete correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Aí a gente vai começar a partir da segunda correntinha, aqui, ó. E aí a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os meus 6 pontos baixos. Agora a gente vai iniciar uma sequência de 3 pontos altos num ponto, ponto baixíssimo no outro. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, e um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Os 3 pontos altos são feitos no mesmo ponto, na mesma correntinha, e o ponto baixíssimo é feito na correntinha seguinte. Então, a gente vai fazer assim por aproximadamente 7 vezes. Vai ficar 7 leques desse. No mesmo ponto, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ponto baixíssimo na próxima correntinha. De novo, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos no mesmo ponto, uma correntinha no próximo ponto. De novo, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos no mesmo e uma correntinha no próximo. Uma correntinha não, desculpa, um ponto baixíssimo. Aqui a gente já fez 4 vezes, só fazer mais 3 vezes. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ponto baixíssimo na próxima correntinha. Já fizemos 5 vezes. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos no mesmo e um ponto baixíssimo na próxima. Só mais uma vez a sequência. Um ponto alto, 2, 3 pontos altos, ponto baixíssimo no próximo. E aí a gente ficou com um total de 7 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Aqui a gente vai finalizar com um total de 6 pontos baixos. 1, 2, não, perdão, deixa eu voltar aqui. 1, 2,
3, 4, 5. Um total de 5 pontos baixos. Falei errado. No final é 5 pontos baixos. Aí a gente corta o fio, deixa um fio longo pra costurar no final também. E tá feita a primeira parte da barba. Ó, vai ficar assim. Eu já vou alfinetar ela no rosto, pra eu não me perder. Essa parte reta aqui, elas são as costelitas, tá? Do Papai Noel. Ela vai ficar aqui, ó. Aí você já vem alfinetando já, pra saber onde vão as próximas barbas. Lembre de deixar um espacinho pro bigode. Não precisa ser muito, que ele vai um pouco em cima da barba. Aí aqui eu já alfinetei a primeira parte da barba. Agora a gente vai separar, que a gente vai costurar já já. Agora a gente vai fazer a segunda parte da barba. A segunda e a terceira parte da barba são iguais, então eu vou explicar uma vez e aí você faz 2 vezes ela, tá? Aqui a gente vai deixar o fio longo no começo. E aqui a gente vai fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A partir da terceira correntinha, a gente vai contar 1, 2, vai começar aqui na terceira. A gente vai fazer já um ponto alto. E aí a gente vai ter a sequência de 3 pontos altos no mesmo ponto, ponto baixíssimo no próximo. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto. E um ponto baixíssimo na próxima correntinha. De novo. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto. Um ponto baixíssimo na próxima correntinha. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar. Opa. E um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E assim a gente vai seguir até o final da carreira. Sempre 3 pontos altos no mesmo ponto e o ponto baixíssimo no próximo, para finalizar. Aqui no final sobra um pontinho, você faz mais um ponto baixíssimo. E aí ficou assim.
Aí a gente corta e deixa o fio longo pra gente poder fazer as costuras. E aí a gente faz mais uma sequência dessas. Aqui eu fiz 2 sequências da segunda parte da barba. Agora eu vou alfinetar ela. A gente vai alfinetar por baixo da primeira, ó. Ela tem que ficar bem escondidinha. Coloco o alfinete aqui nesse primeiro gominho. E coloco o alfinete no último, pra ficar bem facinho de alfinetar o meio. Aí tem que encostar bem na de cima. Agora a terceira camada da barba, mesma coisa, vai vir por baixo. Aí a barba é pra ficar assim, ó. E a gente vai costurar a barba antes de fazer o bigode. É legal costurar essa parte de cima primeiro. Todos os fios que sobraram, eles vão ser usados na costura. Aí você só vem aqui dando pontinhos, ó. Não precisa costurar toda a barba, mas dar alguns pontos ao longo dela. Principalmente na costeleta, você faz um pontinho e volta com a agulha aqui, ó, na quina da barba, pra ela ficar bem quadradinha, próximo aos olhos, sabe? Ó. Aí você vai soltando os alfinetes da primeira carreira da barba, pra ver se ela já tá bem presinha. Ó, a minha tá precisando de mais um pontinho aqui nessa parte de cima. Aí eu vou finalizar aqui e arrematar esse primeiro fio. Agora, todas as carreiras têm 2 camadinhas de fios. Então, eu vou arrematar o segundo fio da primeira carreira de barba.
Vou cortar e já vou costurar a segunda carreira da barba também. Então, é só vir dando pontinhos nas 3 carreiras da barba. E eu já volto aqui com vocês com ela costurada pra gente fazer o bigode. Prontinho, fiz as costuras todas da barba, as 3 carreiras, ó como ele fica bem bonitinho, carequinha. Agora eu vou fazer o bigode e depois a touquinha pra gente finalizar todo o Papai Noel. Pra fazer o bigode, eu vou fazer 2 partes. Deixa também um fio comprido pra costurar. Aí você faz 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volta na segunda correntinha aqui, ó, e faz 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Agora vai fazer uma sequência de 2 aumentos de ponto alto. Um aumento de ponto alto. No próximo ponto, o segundo aumento de ponto alto. No próximo ponto, você vai fazer um meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixíssimo. Puxa e deixa um fio longo para costurar. A gente já fez o primeiro bigode. Esse primeiro bigode é o bigode desse lado aqui. Agora, vamos fazer o segundo. A segunda parte é o inverso dos pontos da primeira. 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, a gente vai fazer, a partir da segunda correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, um meio ponto alto, 2 aumentos de ponto alto, um aumento de ponto alto, o segundo aumento de ponto alto. Aí ficou um fiozinho, um restinho de lã vermelha aqui, deixa eu tirar. Pronto, fiz 2 aumentos de ponto alto. E agora a gente vai fazer 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Encerre e deixa o fio longo. E esse é o outro lado do bigode, ó. Tá vendo? Agora a gente vai alfinetar o bigode pra gente costurar ele. Bem próximo do nariz e bem centralizado, essa parte do meio. As pontas você coloca bem abaixo dos olhinhos. Quase nos olhinhos mesmo. Pronto.
Alfinetei o bigode, vou costurar. Vou costurar com os 2 fios que ficou, pra já arrematar os 2 de uma vez só. Deixa eu só cortar eles do mesmo tamanho. Aí eu entro com ele aqui no primeiro ponto e saio com ele lá no meio do bigode. O bigode é só uns 3 pontinhos, ó. E aí eu dou mais um pontinho lá na outra ponta do bigode, pra ela ficar bem coladinha no rosto. Ó, eu saio com um fio aqui. Opa, saiu da agulha. E aí eu venho aqui na pontinha do bigode. E vou dar um pontinho. Agora eu vou tirar os alfinetes pra vocês verem como ficou. E eu repito esse processo no outro bigodinho também. Eu fiz um ponto aqui e um na pontinha do bigode. Terminei a costura do outro bigodinho, ó que bonitinho. Agora a gente vai começar a touquinha, que é o último passo a passo do Papai Noel. Bom, agora nós vamos começar a fazer a touca do Papai Noel. A gente vai vir com fio branco, vai fazer 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer minhas 50 correntinhas, eu já volto aqui. Aqui eu fiz as minhas 50 correntinhas. Agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, formando um círculo. Aqui. A gente vai pegar na primeira correntinha e vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu fechei, já fiz o círculo. Agora a gente vai subir 2 correntinhas e fazer uma carreira de meio ponto alto. Um ponto em cada correntinha. Vai ser um total de 50 pontos. Você faz aqui nesse primeiro onde a gente fechou também, ó. Meio ponto alto. Vai fazer 50 pontos altos com fio branco. Aqui eu já fiz a minha carreira de meio ponto alto. Aí aqui no final eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que a gente tinha subido. E aí vai ficar assim. Eu vou encerrar agora o fio branco e vir com o fio vermelho. Faz o nó corrediço. Aí a gente vai vir aqui na alça de trás do primeiro ponto de base, ó, e vai inserir o fio vermelho. E fazer uma correntinha. Essa correntinha já vai ser o primeiro ponto. A gente vai dar a volta nessa carreira com o fio vermelho em pontos baixos, não é mais meio ponto alto, agora é em pontos baixos. E pegando sua alça de trás, ó. 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer aqui nessa carreira 50 pontos baixos, pegando somente na alça de trás. Dei a volta nessa primeira carreira só em pontos baixos e na alça de trás. Nessa primeira carreira, a gente vai prender
aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo. E a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar só em crochê espiral. Não vai mais subir correntinha, tá? Vai seguir direto. Aqui já é o primeiro ponto. Eu vou marcar. Agora, o crochê em espiral, tá? Então, serão agora 10 carreiras de 50 pontos baixos. 10 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer minhas 10 carreiras e eu já volto para mostrar o tamanho que ficou, tá? E iniciar as diminuições.